Glória a Deus pela sua vida. Como vocês estão? Eu espero que muito, muito bem. Que bom receber vocês aqui para mais um devocional, entregando as primícias do nosso dia para o nosso Deus. Então, venham, convida mais mulheres. Nós estamos aí nesse tema, quando tudo parece perdido. E esse foi o louvor que o Senhor colocou no meu coração para entregar para você nesta manhã. Vai passar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado, quais são os questionamentos do seu coração, mas o que eu sei, o que nosso Deus, o nosso Pai me entregou para entregar para você nesta manhã é que vai passar. Amém? Gente, eu achei que o meu computador tinha carregado, não carregou. Enquanto eu vou conectar ele ali para ele dar uma carguinha, aqui ó, tem uma setinha, um aviãozinho. Você vai convidar pelo menos 2 pessoas para estar conosco aqui nesta manhã, para entregar as primícias do seu dia para o nosso Pai, onde nós vamos falar sobre quando tudo parece perdido, quando eu não vejo mais solução. O que eu tenho que fazer? Qual que é a solução diante do Senhor para minha vida? Tá? Eu só vou colocar o computador para carregar e você vai convidar pelo menos 2 pessoas. Já começou, pode ir. Achei que eu tinha carregado, mas não, mas tudo certo. Tem momentos da nossa vida que a gente olha e a gente não vê solução. Pode ser no nosso emocional, pode ser diante de um diagnóstico médico, pode ser diante das nossas finanças, diante das oportunidades, né, que às vezes a gente pede tanto, né, das portas para o Senhor abrir, de uma nova oportunidade, de um novo trabalho, né? Pode ser diante de um alinhamento que vem do céu para a nossa vida, para a nossa casa, né? Pode ser diante de uma situação com os nossos filhos, com o nosso ministério, né? Quantas situações acontecem todos os dias nas nossas vidas que a gente olha e fala, bom, até aqui eu consegui, né? Às vezes levar de qualquer jeito, às vezes seguir, mas não dou conta mais. Não é que eu queira que você passe por isso, né? Mas a palavra do Senhor fala para mim, para você assim, ó, que no mundo nós vamos ter aflições, que no mundo nós vamos ter provas, que no mundo nós vamos passar por desafios, por situações, presta atenção, que vão querer nos parar. E que diante esses desafios, diante esses dias, vamos colocar assim, dias maus, dias desafiadores, nós vamos precisar ter uma dose extra de coragem, de força, de ânimo. Nós vamos precisar também, nesses dias desafiadores, ter a certeza de que nós temos um amigo, uma amiga que vai poder caminhar esses dias, né, junto conosco e que vai nos ajudar a vencer esses momentos que, embora desafiadores, são momentos que vão nos ajudar a atravessar o nosso mar vermelho e, de fato, acessar aquilo que o Senhor nos entrega, né? E nesses momentos em que tudo parece perdido, eu e você, nós não somos... Deixa eu ver uma palavra que eu vou usar aqui. O Senhor tem trabalhado isso no meu coração. Que nesses dias
desafiadores, nesses dias onde tudo parece perdido, onde tudo parece que não vai dar certo, nós não somos castigadas. Anote isso aí. Nesses dias desafiadores, nesses dias em que eu acho que está tudo perdido, nós não somos castigadas. Às vezes as pessoas olham diante do dia mau e falam assim, ó, Deus está me castigando, Deus está me punindo, Deus está... O que eu fiz para merecer isso? Muitas pessoas falam isso, às vezes você é uma delas. Mas ó, no dia mau, nos dias desafiadores, nos dias das provações, é importante eu e você entendermos que nós não estamos sendo castigadas. Que Deus não nos esqueceu. Gente, isso faz tanto sentido. No dia das provações, no dia mau, no dia em que tudo parece perdido, olha para mim, nós estamos sendo forjadas, nós estamos sendo fortalecidas, nós estamos sendo restabelecidas. Se você ler um pouquinho, passar a saber um pouquinho da história de como é forjada uma joia, um anel de ouro, aqueles anéis bonitos que a gente vê, né? Que tem aquelas pedras, esmeraldas e Swarovski, aquelas pedras assim chiques, maravilhosas, né? Que você olha, você fala, meu Deus, que lindo. Se você for buscar entendimento de como aquelas joias, de como o ouro é forjado, você vai ter a plena convicção de que é nos dias em que tudo parece estar perdido, é nos dias onde parece que está dando tudo errado, é que eu e você, nós aprendemos as melhores e maiores lições da nossa vida. Obrigada, amor. São nos dias em que você olha e você pensa assim, meu Deus, eu estou sozinha, eu estou num deserto. É que o Senhor está cuidando de mim e de você. É que sempre Ele vai nos dar um escape, um livramento. Então, antes de eu orar para você agora de manhã, eu queria que você trouxesse aí, no seu coração, no seu pensamento. Se você tiver com o seu caderninho, você pode até escrever. Qual é a situação que você está vivendo hoje ou que você já vem vivendo há meses ou há anos ou há dias que você precisa de um escape e de um livramento do Senhor? A minha também não carregou. Será que deu pique de energia, gente? O meu computador não carregou. A Elaine falou que a dela não carregou. Corre lá, irmã, coloca na tomada. Escreve, quem quiser escrever aí nos comentários, escreve. Quem quiser escrever aí no seu caderninho, escreve. Quem quiser falar, fala. Olha, o momento que eu estou vivendo, que eu preciso de um escape, de um livramento da parte do Senhor, é na minha condição financeira, é no meu casamento, é na educação dos meus filhos, é no meu emocional, é na minha saúde física. Escreve aí ou no seu caderno, ou você fala, ou você escreve aí nos comentários. Nós vamos orar. Eu quero orar por você de uma forma bem específica sobre isso aí que você escreveu, sobre isso que você colocou aqui nos comentários, sobre isso que o Senhor falou, né, ao seu coração. Eu quero que o Senhor olhe por mim, olhe pela minha casa, me dê o escape, me dê o livramento, me dê também as estratégias necessárias para portas abertas para o meu marido, para portas abertas para mim, para um alinhamento, para a nossa vida financeira, nossa vida econômica. É isso que eu quero que o Senhor, nesta manhã, logo nas primícias desse dia, né, traga como escape, como livramento aqui para minha casa e para minha família. E para a sua. Coloca aí, ou coloca aí no seu caderninho. Meu marido trouxe um cafezinho. Ou escreve aí. Nós vamos orar. Nós vamos orar partindo dessa perspectiva de que o Senhor é aquele que está diante das nossas aflições. O Senhor é aquele que alinha, presta atenção, que alinha o nosso coração ao coração dele. E que mesmo não sabendo o que você precisa, ao orarmos nesta manhã, nas primeiras horas desse dia, nós vamos estar falando assim para o Senhor, ó, presta atenção. A minha confiança
não está nesse dia em que tudo parece perdido, mas está no Senhor, que abriu o mar vermelho para que o povo passasse com os pés enxutos. A minha confiança não está naquele dinheiro que eu tenho lá no banco, que às vezes nem vai dar para pagar. Ô Jesus, as minhas contas desse mês, André, que eu nem sei o que eu vou fazer. A minha confiança não está naquele diagnóstico que o médico olhou para mim e falou assim, ó, não tem mais jeito. Você só tem tantos dias de vida, ou aquela pessoa que você ama, que você conhece, só tem tantos dias de vida. Que os meus olhos não estão voltados naquilo que me falta, mas naquilo que eu já tenho. É isso que nós vamos falar nesta manhã, enquanto eu vou orando para você. E você vai apresentar ao Senhor. André, mas o Senhor já sabe. Ele quer ouvir da sua boca. Senhor, eu preciso desse milagre. Você sabe por quê? Quando você pega a Bíblia que você vai ler, que você vai estudar, que você vai meditar, todos os milagres que Jesus fez, ele perguntava assim, ó, pode conferir isso. O que queres que eu te faça? Hoje, o nosso Pai está aqui. O nosso Pai está aí onde você está aí na sua casa, às vezes tomando seu cafezinho. Às vezes você já está indo para o trabalho. Ei, olha para mim. O meu Pai, o seu Pai, Ele nos ouve. Ele nos ouve nesta manhã. E eu não sei por quê, porque hoje nem é dia, né, da gente fazer esse tipo de oração. Não que a gente tem que ter um dia, mas na sexta-feira geralmente é um dia que o Senhor deixou separado pra gente fazer isso. Mas nós vamos orar agora e nós vamos pedir perdão para Deus dos nossos pecados. Você vai pedir perdão pro Senhor de todos aqueles pecados conscientes e daqueles pecados inconscientes. E você vai apresentar para o seu Pai, para o nosso Pai, as demandas que você precisa no dia de hoje. Pai, eu preciso de um escape, de um livramento na minha saúde. Eu preciso de um escape, de um livramento na minha vida física. Eu preciso de um escape, de um livramento na minha vida emocional, na minha vida financeira. Só que olha aqui pra mim, coloca amor nas minhas palavras. Tem gente que quer que o Senhor abra portas, tem gente que o Senhor quer que faça milagres, mas ela não dá um passo de arrependimento. Tem tantas coisas que nós poderíamos já acessar, meu irmão, minha irmã, que nós não acessamos. Você sabe por quê? Porque nós não nos curvamos diante daquele que é digno de tudo. Nós não nos curvamos para falar assim, Pai, eu errei, Pai, me perdoa, Pai, eu me arrependo de toda a maldade que eu fiz, de todo o pecado que eu cometi contra Ti, contra o meu corpo, contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu marido, contra a minha esposa. E deixa eu te falar, se você não se arrepender, se você não pedir perdão, se você não se humilhar diante do Senhor, você não vai acessar o que já era para há anos você ter acessado. Você sabe por quê? Porque é uma vida de pecado, uma vida de desobediência, te afasta e me afasta da presença do Senhor. E quando eu e você nos afastamos da presença do Senhor, olha para mim. Quando eu e você, nós nos afastamos da presença do Senhor, não tem milagre, não tem escape e não tem livramento. Então, olha pra mim, às vezes a gente fica tão com os olhos voltados assim, ó. Tá, André, você tá falando de pecado, mas eu não matei, eu não roubei, eu não desejei a mulher do próximo, eu não derramei sangue inocente. Não, é aqueles pecados pequenininhos, no sentido assim, ó, da gente achar que não deve pedir perdão. É a falta de perdão conosco ou com alguém. É a inveja. É a maledicência, ou seja, a fofoca. O disse-me-disse. É isso aí. O orgulho. A falta de empatia que a gente vai alimentando. Então eu gostaria que você orasse comigo hoje.
e você pedisse perdão ao seu Pai. E você apresentasse também qual tem sido o seu dia mau. Qual tem sido o dia em que você olha e fala, tá tudo perdido. Peça perdão para Deus. Pai, é no nome do teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã e me apresento diante de ti, Pai, como uma pecadora. Eu te peço perdão. Perdão pelos meus pecados, por aqueles pecados ocultos, por aqueles pecados que estão no escuro da minha alma. Pai, me perdoa pela falta de perdão comigo e com os outros, pela minha impaciência, pela minha arrogância, pela minha incredulidade, pelo meu orgulho, pelas palavras muitas vezes infrutíferas que saem da minha boca, pela fofoca, pela maledicência, pelo medo, pela falta de fé, pela preguiça, pela falta de ousadia. Perdão, meu Pai. Perdão porque muitas vezes eu digo que te amo, mas eu não te coloco em primeiro lugar. Perdão porque eu falo que deixo tudo para te seguir na primeira oportunidade, no primeiro aperto. Eu sinto medo, eu sinto aflição. Pai, me perdoa. Me perdoa, perdoa os meus pecados e nesta manhã lava-me com o teu sangue misericordioso. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Sonda o meu coração e vê qual comportamento que não está alinhado com a tua vontade, com a tua palavra. Lava-me no dia de hoje. Restaure em mim tudo aquilo que, pelos dias maus, pelo aquele dia que eu acho que está tudo perdido, foi abandonado. Restaure em mim as minhas forças. Dá a mim, as minhas irmãs, nesta manhã, todo o vigor físico, emocional, espiritual, para que nós possamos não retroceder, mas avançar em nome de Jesus. Pai, coloca na nossa mente, que nós elevamos agora cativa a Ti, a mais ninguém. Coloca na nossa mente, Pai, que o dia mau, aquele dia em que tudo parece perdido, ele não tem a força de nos moldar. Que a força que nós precisamos está em Ti. E que em Ti nós encontramos tudo o que precisamos para vencer esses dias desafiadores, esses dias em que tudo parece estar perdido. Pai, eu apresento agora esse meu pedido e o pedido das minhas irmãs. Que o Senhor possa olhar pelas nossas condições financeiras. Que o Senhor possa olhar pelos esses pedidos aqui de milagres, finanças, portas abertas, sabedoria. Pelas vidas financeiras, pelos nossos esposos, pelo nosso ministério, pelas pessoas que o Senhor tem trazido até mim, por tudo isso que está no nosso coração e por tudo que o Senhor sabe que nós precisamos, mas nós erguemos a nossa voz e falamos. Fala aí, minha irmã. Pai, eu preciso de um escape, eu preciso de um livramento, eu preciso de portas abertas para o meu esposo, eu preciso de portas abertas para mim, para a minha profissão. Eu preciso de provisão financeira, eu preciso de provisão emocional, física e vigor físico. E tudo isso, Pai, eu sei que somente o Senhor pode me entregar. Então eu te peço, cuida de mim nesta manhã e nos ajude a avançar. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te ensinar algo. Quando você for orar, comece sempre assim, pedindo perdão. Comece reconhecendo a sua pequenez perto de um Deus tão grande. Peça perdão para Ele.
né? Reconheça que sem Ele você não pode nada. Reconheça a sua dependência total de Deus, né? Eleva os seus pensamentos para Ele. Tenha entendimento de que Ele é o único que pode te tirar de uma situação que de repente você há anos vem lutando. Reconhecer a nossa dependência total de Deus, saber que nós precisamos dele para cuidar de nós, para nos mostrar, é entender que eu sozinho não posso nada, que você sozinho não pode nada. Então comece sim reconhecendo seus pecados, pedindo perdão, reconhecendo a sua dependência dele. E aí sim, você apresenta ao Senhor a sua causa, você apresenta ao Senhor aquilo que vem te trazendo dor, te trazendo aflição. Gente, isso tem mudado a minha oração, tá? Por isso que eu compartilhei com vocês. Amém? Quando tudo parece perdido. Ontem eu dei um spoiler para você e hoje eu quero falar sobre um primeiro ponto que eu e você nós precisamos ter quando nós olhamos ao nosso redor e identificamos que tudo parece perdido. Pega seu papel, pega sua caneta, pega sua palavra. Lembra que ontem nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi e os homens que lutavam com ele, teve as suas esposas, as suas filhas e os seus filhos capturados pelos inimigos. Lembra dessa passagem? Hoje nós vamos voltar lá e vamos ler. E nós vamos ver algumas atitudes que aquele homem, junto com os seus soldados, ele precisou tomar para que o dia mau, aquele dia em que tudo parecia perdido, presta atenção, em que tudo parecia perdido, não fosse o dia que desanimasse ele, que fizesse de fato que ele parasse. Peraí, isso aqui vai me parar. Não, nós vamos ler e nós vamos tirar a lição desse texto. Então, ponto número 1 aí, ó. Anota aí. Não tenha medo da luta. Não tenha medo da luta. Teve um dia mau, tem um dia de dificuldade, teve um dia ou uma semana, ou André, o meu são meses que você tá, né, às vezes com essa situação em que você olha e tá tudo perdido. Não tenha medo de lutar. As pessoas, na maioria das vezes, elas estão condicionadas ao primeiro desafio parar. A gente fala, como eu disse agora na oração, a gente fala, a gente canta, a gente ergue os nossos braços, a gente fala, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu largo tudo para servir Jesus, eu faço, eu aconteço, só que no primeiro desafio, o que a gente faz? A gente tem medo. A gente volta atrás. Seja lá o que você esteja enfrentando, não tenha medo. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que nós deixamos o medo entrar no nosso coração, todas as vezes que nós permitimos que o medo entre na nossa vida, presta atenção, ele vai fazer você retroceder. Ele vai fazer você parar. Ele vai colocar em você, presta atenção, o medo, ele traz para mim e para você uma palavrinha muito simples, mas que faz todo sentido. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Uma dúvida. O medo traz para mim e para você uma dúvida. E quando nós temos dúvidas se vai ou não dar certo, sabe o que eu faço? Eu paro. Ou eu retrocedo. Ou eu volto atrás. E essa semana, a semana passada, eu conversando com uma amiga, eu falei assim pra ela, nós não somos da turma que retrocedem, nós somos da turma que avançam. Quantas coisas na minha vida, eu falando aqui, lembrando, eu fiz mesmo com medo. Sabe aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Precisa fazer algo, precisa entregar algo. Ai, mas eu tenho medo, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, como que vão me olhar, como é... Vai com medo mesmo. Deus, Ele quer nos ver verdadeiramente quem somos diante do medo. Quem você é quando tudo está dando errado. Quem você é quando tudo parece estar perdido. Ontem eu atendi uma jovem, 20 e poucos anos, e a gente falava justamente sobre isso, né? Eu comecei a tratar dela já tem 1 ano e meio, 2 anos,
E eu tratava dela online, agora ela veio pra cá, né, pra morar aqui em Turama. Então ontem a gente teve segundo ou terceiro encontro presencial. E eu pude olhar pra ela e ver o quanto ela cresceu. E ela falava pra mim assim, Andréia, mas é processo, né? Quando você começou a cuidar de mim, né? Eu tava assim. Agora hoje eu já tô melhor, eu já tô tranquila, né? Eu consigo ver as coisas de outra dimensão. Mas o que as pessoas não entendem? Isso ela falando pra mim. É que é processo. Que não é no estalar de dedos que as coisas acontecem, né? Tem gente que chega lá dentro da minha sala e fala assim, eu quero resolver isso agora. E eu já falo, não, então não é comigo. Porque você não vai assim, miojo, sabe? Lá ferver a água e daqui 3 minutos o miojo tá pronto. Não é assim que funciona com a nossa vida real e com as nossas emoções. É processo. É uma fase por vez. Eu tô fazendo um tratamento de pele com a doutora Tarsila. Eu acho que ela tá aqui. Vocês podem ver que aqui, ó, ainda está descascando, ó. Tá vendo aqui? Ó, aqui também, ó. A gente fez um procedimento na quinta. Sexta começou a apresentar alguns pontinhos. Sábado tava todo descascado meu rosto. Domingo também. Ontem um pouquinho aqui, outra ali. Hoje já tá melhor, é só aqui, ó. Mas antes de chegar nessa fase, nós tivemos uma fase preparatória. Nós não fomos eu não fui lá de uma vez lá no consultório dela e ela já fez um procedimento aqui. Vamos preparar. Aí você vai voltar, eu vou fazer um outro procedimento. E esse procedimento vai exigir alguns comportamentos seus, né? Porque, ó, vai descascar a pele, então vai ter que passar protetor, vai ter que, né, fazer isso, fazer aquilo outro. Processo. Só que as pessoas, presta atenção, eu vou usar esse exemplo. Elas querem a pele bonita, mas elas não querem passar pelo processo. Elas querem um milagre, elas querem esse pedido aí que você fez agora na oração. Mas elas acham que Deus é um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e ele, ó, é agora. 3 pedidos, vou realizar agora. E não é assim. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não trabalha pra você. Ele não trabalha pra mim. Ele tem a maior alegria. Eu tenho essa convicção de nos entregar algo que nós precisamos. Ele tem essa alegria. Mas ele não é o gênio da lâmpada na sua vida. Ele pode fazer? Pode fazer. Ele pode fazer. Gente, pra Deus assim, ó, é rápido. Mas eu e você, na maioria das vezes, para ter entendimento de onde nós vamos chegar, para ter entendimento e até mesmo valorizar o que nós recebemos da parte de Deus, nós precisamos, na maioria das vezes, passar por um processo. Falei para você, processo. E se eu não tiver esse entendimento, quando tudo parecer perdido, quando o dia mal vier, porque ele vai vir, eu vou fazer o quê? Eu vou ter medo e eu vou paralisar, ou eu vou voltar para trás, quando é momento de avançar. Às vezes Deus fala assim para você, eu quero que você avance. E por medo você para ou retrocede. E às vezes Deus vai falar pra você assim, eu quero que você retroceda, ou eu quero que você pare até ouvir minha voz. E aí você avança e você, ó, taca a cara no muro. Então nós precisamos ter discernimento diante o dia mal. Nós precisamos não ter medo da luta. Nós precisamos pedir pro Senhor para Ele nos revestir, para Ele nos mostrar, para Ele, através do Espírito Santo. Lembra a nuvem? Aquela nuvem que seguia aquele povo lá no deserto? De manhã uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Aquela nuvem, aquela coluna de fogo era a representatividade do Espírito Santo na nossa vida. Hoje, às vezes, a gente não tem a nuvem, não tem a coluna de fogo, mas nós temos o Espírito Santo na nossa vida para nos falar assim, é hora de parar. Ou, não tenha medo, é hora de avançar. Porque no dia mau, no dia em que tudo parecer perdido, ou o Senhor vai pedir para você avançar, ou o Senhor vai pedir para você retroceder. E tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Mas o que eu e você precisamos colocar no nosso coração nesta manhã é que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso.
Mesmo quando eu avanço e mesmo quando eu retrocedo. Tem propósito. Tem algo que Ele quer me mostrar. Tem algo que Ele vai me fazer entender. Tem algo que Ele quer me ensinar. Deus, Ele chamou a mim e a você para nos levantar também em meio ao medo. Para nos ensinar também em meio ao medo. O que você tem aprendido? De que forma você tem avançado? Em meio aos dias maus, como têm sido as suas emoções? Como têm sido as suas decisões? Mediante a um dia em que você olha e você não vê salvação. Você tem tomado decisões mediante as suas emoções desalinhadas? Você tem, no momento que é de você silenciar, você tem gritado, você tem falado mais alto? Você tem vivido pelo medo ou você tem vivido pela fé? No momento que é de avançar, você tem avançado? Você tem perguntado para Deus o que de fato, qual posição Ele espera que você tome? Ou você tem saído igual, desculpa a palavra, igual uma desembestada por aí? Eu vou fazer do meu jeito. Cansei de orar, cansei de jejuar, cansei de ficar perguntando para Deus, cansei. Agora eu vou fazer do meu jeito. Porque quando eu estava lá na igreja, quando eu estava jejuando, quando eu estava pedindo, não aconteceu nada, então agora eu vou ver se dá certo do meu jeito. Quantas vezes nós fazemos isso? Resultado, cara no muro. Olha para mim. As nossas emoções, elas não podem ser maiores que a nossa fé e nem maiores que Jesus. Não importa o que eu e você estejamos sentindo. O nosso olhar, a nossa fé, as nossas emoções têm que estar alinhadas com Jesus. Porque é dele que vai vir os escapes, os livramentos e as estratégias que eu e você precisamos para esse tempo. Essa tristeza, essa condição financeira, esse emocional abalado, essa situação aí que você está vivendo, eu não sei qual. A gente não vai durar para sempre, né? Não há mal que dure para sempre. Mas as decisões que você tomar no dia mau são decisões que vão abrir ou que vão fechar portas para você. São decisões que vão alcançar os seus filhos. Então, no dia mau, você não pode ter medo de lutar. Você não pode ter medo de tomar as decisões necessárias. Você não pode ter medo de perguntar para Deus: o que eu faço diante dessa situação? Você não pode ter medo do que o outro vai pensar quando você fala assim: ó, irmã, ora por mim. Eu tô passando por isso. Às vezes nem precisa contar. Irmã, ora por mim, eu tô precisando de oração. Agora tem gente que tá passando pelo dia mau. Tem gente que tá naquele dia em que tudo parece perdido e não abre a boca. Você sabe por quê? Isso é orgulho, tá? Isso é estrutura de orgulho. E não abre a boca e não levanta a mão para pedir ajuda. Tem gente que está morrendo no deserto, mas não levanta a mão para pedir água. Eu tenho medo. O que o outro vai pensar de mim? Eu tenho medo, o outro vai sair falando que, olha lá, tanto que é fraca, tanto que é isso. Gente, fraco, presta atenção. Fraco é aquele que não pede ajuda. Se você levanta a mão, se você pede ajuda, isso é, presta atenção, isso é característica de uma pessoa forte, porque só os fortes conseguem identificar que precisam de ajuda. Só os fortes conseguem ter entendimento que eles não conseguem nada sozinhos. Me ajuda. Eu quero parar.
Eu quero desistir. Eu quero abandonar. Deixa eu falar um negócio pra você. Esses questionamentos, eles vão vir. Essas setas, elas vão vir. Você sabe o que vai nos sustentar quando elas vierem? Se eu estou ou não firme naquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse ao meu respeito. Se eu tiver mais ou menos, eu vou ser igualzinho uma folha de bananeira. Você já viu folha de bananeira? Aonde o vento bate, tá levando ela. O vento soprou para a esquerda, foi para a esquerda. O vento soprou para a direita, foi para a direita. No dia mau, não tenha medo da luta. No dia mau, nós vamos ver que Davi, ele perguntou para o Senhor. Pergunte ao Senhor o que eu tenho que fazer. O que o Senhor quer me ensinar diante dessa situação? O que eu tenho que aprender? Quem vai me ajudar? O que eu tenho que fazer? É orar mais? É abrir um jejum? É procurar às vezes os presbíteros, os pastores para me ungir com óleo? Às vezes eu estou com uma enfermidade. O que eu tenho que fazer? É ler mais a palavra? É fechar a minha boca? Ou é abrir a minha boca? É retroceder? É esperar? É avançar? O que eu tenho que fazer? Você só não pode ter medo. Que se você tiver medo, a situação, que eu não sei qual é, eu sei a minha, eu não sei a de vocês, ela vai te vencer. Ela vai te parar. E ela vai te parar não porque Deus mandou você parar, mas é porque você teve medo e às vezes era até para você avançar, mas você não identificou e te paralisou. E geralmente, vem aqui, não vai dar certo. Isso não passa. Meu Deus, eu não tenho dinheiro. Meu Deus, sabe? Esses questionamentos que eu tenho certeza que você já passou. Que eu já passei, eu passo. Então nós precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, ter esse pleno entendimento. Que eu não posso ter medo de lutar. Eu não posso ter medo de enfrentar aquilo que vai colaborar para o meu crescimento. Eu não posso ter medo de levantar a minha mão e pedir ajuda. Eu não posso ter medo de olhar para Jesus e pedir para Ele assim, e agora? O que eu faço? Às vezes a gente fica buscando tanto em homens respostas que nós não teremos e nós esquecemos de procurar aquele que é o único que tem a resposta necessária, que é o único que tem a sabedoria e o discernimento para apontar o caminho. Às vezes a gente conta do nosso problema, da nossa vida para todo mundo, mas não conta para Deus. Não entra pro quarto, não coloca o joelho no chão, não pede direcionamento. É assim. Às vezes a gente faz isso. Mas hoje Ele te pede. Hoje Ele te chama. Hoje Ele te espera. Vem, filha. Ele fala para mim e para você o que você quer que eu te faça. Às vezes parece óbvio, né? Perguntar para um cego, quando Jesus curou o cego, o que queres que eu te faça? É óbvio, eu quero ver. Mas nem o óbvio às vezes a gente diz, né? Tem um livro que fala assim, o óbvio precisa ser dito. Vocês pesquisem aí para vocês verem. O óbvio precisa ser dito. Jesus precisa ouvir da minha e da sua boca o que nós precisamos no dia de hoje. É coragem, é vigor físico, é vigor emocional, é de um milagre, é de um escape, é de um livramento. O que você precisa no dia de hoje? Filha, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ver o que aqueles homens e o que Davi fez, né? Quando eles viram que as mulheres e os filhos tinham sido sequestrados pelo inimigo. 1 Samuel 30. Vamos ver. Aleluia. Diz assim, 3 dias depois,
quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziglag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos, e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. As duas esposas de Davi, Ainoá de Jereel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Pensa. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Pensa. Lembra que ontem eu falei que o inimigo tenta roubar a nossa colheita? Qual que era a colheita de Davi aqui? As filhas, os filhos, as mulheres, aquele povo. E que o inimigo roubou, sequestrou. E que Davi também ficou angustiado, ficou triste, que Davi chorou, mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. De quem você tem recebido força? Ou melhor, aonde você tem buscado forças? Olha o versículo 7. Então disse ao sacerdote Abiatar: tragam-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? Devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? Quando você tem diante dos seus dias em que parece tudo perdido, quanto você tem voltado para o Senhor e perguntado para Ele o que você precisa fazer? Eu sigo? Eu paro? Eu retrocedo? Eu espero? Eu avanço? O que eu faço? Na maioria das vezes nós não fazemos isso, né? E Davi ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? E o Senhor disse a ele: sim, vá atrás deles, você os alcançará e conseguirá recuperar tudo que eles tomaram de vocês. Vá atrás deles, você os alcançará e conseguirá recuperar tudo que eles tomaram de vocês. Tudo que eles tomaram de vocês. Pergunte ao Senhor, não tenha medo de lutar. Pergunte ao Senhor, o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é o caminho que eu devo seguir diante dessa situação? E Ele vai te responder. Ele nos responde assim como Ele respondeu a Davi. Depois nós vamos ir adiante nesse texto e você vai identificar o que aconteceu. Mas voltando para cá, o quanto você pergunta ao Senhor diante das suas coisas? O quanto as suas emoções têm sido maiores que a sua fé? O quanto você tem colocado as suas emoções à frente de Jesus? O quanto das suas colheitas têm sido roubadas? O campo, quem te deu o campo para você semear e colher foi o Senhor. Mas o nosso inimigo, assim como eu disse ontem, ele fica aí ao nosso derredor, nos observando para arrancar de nós aquilo que é mais precioso. Quer um pai de família? O que é mais precioso para um pai de família? A família, os filhos, a esposa. Mas pergunte ao Senhor. Eu não sei quais tem sido a sua luta, quais tem sido o dia em que tudo parece perdido, mas pergunte ao Senhor.
Eu devo fazer isso? Eu devo avançar? Eu devo retroceder? Eu devo parar? O que eu devo fazer? E Ele te responderá. Amém? Fez sentido o devocional de hoje? Que lindo, né? Nós aprendemos com esses heróis da fé. Nós aprendemos com esses homens que não negociam. Mesmo diante dos dias desafiadores. A sua fé, o seu amor ao Senhor. Isso nos faz pensar, né? Por que nós não, ao invés de vencermos, nós estamos perdendo tanto? Será que nós estamos indo na força do nosso braço? Estamos indo baseados, estamos indo apontadas pelas nossas emoções? Ou será que eu tenho ido na vontade do Senhor? Diante a esse dia em que tudo parece perdido, às vezes a gente nem se lembra de orar. A gente só quer que passe logo, a gente só quer que resolva, a gente só quer que, como eu disse agora mesmo, passe de mágica, as coisas voltem ao lugar. Fala aí pra você, processo. São nos processos que nós somos aperfeiçoadas. São nos processos que nós somos curadas, restauradas e alcançadas. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Amanhã a gente volta. Tem muita coisa pra gente aprender aqui ainda. Deus cuide de você, de sua casa, da sua família. Que isso aí que você apresentou pro Senhor seja algo assim que você vai contar o seu testemunho. O Senhor fez isso na minha vida. Mas não tenha medo. Avance se Ele mandar você avançar. Pare se Ele mandar você parar. Mas pergunte, porque Ele vê conversas que eu e você não escutamos. Ele sabe o nosso futuro. E com certeza, se você estiver alinhada com Ele, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por mais que nesse momento, nesse dia, você esteja experimentando de um dia, de um mês, de uma semana em que tudo parece perdido. Não tá não. É só um tempo. E vai passar. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Deus te abençoe nesse dia. E amanhã a gente volta, se Deus quiser, para avançarmos juntas em meio aos dias desafiadores. Tchau. Te vejo amanhã. Lembrando que meninas de outro estado, de outra cidade, frete grátis do livro, tá? Você que não adquiriu, eu tô com poucas unidades ali, gente, porque eu tô aguardando a segunda remessa, não sei quando chega, tá? Compra o seu e compra um para você presentear uma mulher, tá? Você vai comprar o seu que você que não comprou e vai comprar um para você presentear uma pessoa, abençoar uma irmã nesse mês das mulheres, tá bom? Para as meninas de fora, o frete é grátis esse mês das mulheres. Depois vai voltar ao preço normal, tá? Para as meninas que já compraram, os livros já foram despachados, tá? Aguarde que o seu tá chegando. Quando chegar, você me avisa, você posta. E eu tenho certeza que vai ser bênção aí para você. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã.